Já estamos no estúdio com o prefeito André Vecchi. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Dirley, Valdomiro, Rodrigo, nosso jovem e todos aqui que nos acompanham na Rádio Cidade. Obrigado mais uma vez pelo convite para a gente poder bater esse papo nessa finaleira de ano, prestar contas. Perfeito. E vamos começar pelo lote 2 e pela Beira-Rio do Rio Branco, de uma situação que foi chamada a atenção aí na internet. E já se mais ou menos imaginava que isso ia acabar acontecendo. Se possível, mostrar ali o vídeo, Valdomiro, ou os vídeos, né? Pra gente trazer aí pros amigos da Rádio Cidade que estão no YouTube. Bom, aí estamos vendo a Beira-Rio. Deixa eu tentar me localizar. Não, essa é a margem direita, né? Essa é a margem direita da Beira-Rio. Isso aí tá... O outro vídeo? Então vamos lá. Vamos lá, continua. Não, mas pode... É isso aí. Agora essa... É já sobre a ponte. Aí sim. Exato, é sobre a ponte e certamente o drone vai viajar aí pro lote 2. Eu passei essa semana ali pelo lote 2, inclusive comentei aqui na Rádio Cidade, na ponte do Pilolo, e observei que há um avanço já da obra. Aí tá o lote 2 aí, ó. A obra tá acontecendo. Ô prefeito, enquanto a gente passa as imagens aí, vamos comentar sobre o lote 2. Qual é a ideia da prefeitura? Qual é a extensão desse... deve ter o quê? 2 quilômetros? 2.400, se não me engano. Muito bem, é em torno de 2 a 3 quilômetros, sei lá, que é a... 2.4 km. 2,4 quilômetros da ponte ali do Rio Branco, a nova ponte, que eu sempre esqueço o nome da ponte. Que foi a nova ali? A Norberto Furbringer. Da ponte Norberto Furbringer até a ponte do Pilolo. Isso vai ser entregue, qual é a ideia, prefeito, de entregar quando essa obra? A nossa ideia é estar liberando o trânsito do lote 2 em meados de janeiro, né? Então a gente está conversando com a empresa para ela tocar agora no final de ano, para a gente poder até final de janeiro ter ela liberada. Para fevereiro, quando iniciarem as aulas, a gente tem mais essa opção aí para também ajudar a desafogar o trânsito. E aí a inauguração, quando ela estiver 100% concluída, com parte de iluminação, porque a gente quer fazer a inauguração e lançamento já do lote 3, né? Que daí vai até a ponte do Chico Motos. Certo. Aquela outra imagem agora, Valdomiro, perto da tinturaria Hort, que foi tema de certa polêmica por conta da rotatória ali, que acaba sendo essa aí. Essa rotatória, a prefeitura já havia identificado que isso aí daria problema. O próprio Deco Batista já havia mencionado isso, e quando um caminhão, especialmente uma carreta, passa por essas que quer ir no sentido Rio Branco para dentro, lá continuando pela Ernesto Bianchini, acaba, o que estamos vendo aí, é invadindo. Um caminhão no truque não acontece isso, ele tem um raio de boa para fazer a manobra. Agora uma carreta já acaba invadindo esse espaço aí. Qual é a solução aí, o meu caro prefeito André Vecchi, e qual o prazo para resolver isso? Olha, a gente tem, assim que a gente identificou, logo no início, quando a gente liberou a Beira-Rio, a gente já percebeu esse problema. Muito embora foram feitos os testes na época, né, pela empresa que executou a obra, mas de fato a gente tem esse problema, tem que ser refeito esse raio, né, para que tenha um ângulo e um espaço maior para que os bitrens, né, esses caminhões maiores possam fazer esse retorno sem avançar para cima do meio-fio, e até a própria Boca de Lobo, se a gente for ver lá, acabou sendo atingida também. Então a expectativa é quando a gente liberar o lote 2 também já tenha resolvido essa situação. Então no início do ano é pra gente já ter também resolvido, refeito ali essa parte desse trevo. Muito bem, então respondido esses dois questionamentos aí sobre o lote 2, o seu término e a sua entrega, e também sobre essa questão aí que infelizmente está causando uma destruição nessa obra. A prefeitura já tem a resposta para resolver isso até a inauguração, até a liberação, perdão, do lote 2. É isso. Rodrigo Santos e Valdomiro. Ô prefeito, quero falar sobre a situação ali dessa remodificação do trânsito ali da rotatória perto da praia, da PAI, né? Que até a prefeitura já anunciou que segunda-feira volta a rotatória, né? Volta a funcionar a rotatória, enfim, eu acho que é válido, se viu que tem que voltar atrás, e se funcionar melhor tem que voltar atrás e pronto.
Então deixa eu emendar, antes da tua pergunta, deixa eu ver quem é que mandou aqui, o Jonathan dizendo que parabéns por reconhecer o erro. Eu vou discordar do Jonathan. Não acredito que é um erro, é um teste que foi feito ali num primeiro momento. Só para contribuir, viu, Jonathan? Registrar aqui, o Jonathan dizendo que a prefeitura, parabéns por reconhecer que estava equivocada. Não, e aí é o seguinte, tem a informação que vai ser aberta uma nova rua ali. Como é que vai funcionar essa questão de uma via planejada, né? Essa rua já é para agora, já tem, enfim, como se fala em abrir uma rua no meio ali, se essa área já é da prefeitura, o que vai ser feito ali? Como é que vai ser o cronograma agora para se abrir essa nova rua, para tentar solucionar esse problema da Ponte do Maluxo, como já foi anunciado? Tá, vamos por partes, né? Primeira coisa, para quem ainda não tem informação, a partir de segunda-feira, então, a rótula da Paz estará reliberada, né? Vai estar liberada. Voltou como era antes. Vai voltar a ser como era antes, e a da Augusto Bauer também. Então, muitas pessoas acham que é só uma. Não, as duas rótulas, o trânsito vai voltar a ser como era antes. Por quê? Nós fizemos, de fato, um período de testes, né? E com base nos nossos técnicos, então nenhuma decisão é com base no achismo, é com base em quem estudou e trabalha com isso no dia a dia. A gente tem uma equipe muito competente no trânsito. Basta ver a mudança da Getúlio Vargas, como que melhorou a fluidez, ali, principalmente na região da Figueira, né? Que está sobrecarregada agora em virtude da mudança do trânsito na rótula da PAI, que muita gente pega Pedro Werner, e também em virtude da obra da 1º de Maio, que muitas pessoas vão pegar a Rua Zambujo. Então a rótula da Figueira ali tá bem complicada, mas a alteração ajudou muito, né? E essa a gente fez o teste. Vai dar quase, se a gente pegar até segunda-feira, vamos dar quase 2 meses de teste, né? Foram lá, contaram veículos, fizeram análise, foram em diversos horários e tudo mais. E agora, na semana que vem, por que a gente vai estar liberando na semana que vem? Primeiro, porque é uma semana em que o movimento começa a ficar mais tranquilo. A maioria das aulas ela já se encerrou na segunda-feira, né? E algumas empresas, na semana que vem não tanto, mas na seguinte já começam a entrar de férias. Sim. Então, como a gente vai ter uma redução muito grande de fluxo de veículos, a gente achou que seria seguro estar liberando para que no ano que vem, quando retornarem as aulas, as empresas retornarem, a gente poder acompanhar como que isso se comporta. Olha, ficou melhor do que está hoje? Mantém. Olha, piorou, que é o que os técnicos acham que vai acontecer. Então, para deixar claro, a expectativa é que no ano que vem, quando retornem as aulas, a rótula da PAI viria um caos. Por quê? Porque todo o fluxo que hoje pega Pedro Werner para acessar o Maluxo vai pegar a rótula da PAI. Né? Então, a gente vai jogar alguns fluxos que não estão indo para lá agora, vai jogar. O que a gente tirou de aprendizado? Até eu conversei com o Andrade a respeito disso. Nós deveríamos, assim que liberou o Beira-Rio, ter deixado aberto por um período. Deixado aberto. Poderia ser que ia ficar tudo uma boa e nunca teria sido feita a intervenção. Mas, se tivesse virado um caos aquela rótula, porque vamos lembrar, a rótula da PAI sempre teve um fluxo grande de veículo também, não era um cenário perfeito, principalmente horário de pico. Mas, se tivesse gerado um caos, aí quando a gente fez essa intervenção e as pessoas percebessem a melhora, não teria reclamação, né? Então, claro, tudo é um aprendizado, né? Mas a gente não está aqui para ficar agora se lamentando, mas sim para trazer a solução. Então a gente vai liberar as 2 rotatórias e aí no retorno das aulas a gente vai deixar aberto por um período para ver como se comporta. Pô, ficou legal, deixa como tá. Pô, ficou um caos, tá trancando o trânsito, ficou pior do que está hoje, aí a gente vai ter que repensar. Em relação à rua, foi uma estratégia que a gente teve também, porque hoje quem quer acessar Beira-Rio, a pessoa, e eu entendo assim, poxa, eu tenho que ir até a Bartolomeu Pio, né? Pegar aquela rua de calçamento, retornar. É uma função, né? O cara anda muito mais do que só pegar a rótula da PAI ou ir até a rótula da Augusto Bauer. Então, o sentido ali do Colégio Cultura não tem como modificar. Seria irresponsabilidade eu botar caminhão pesado e muito fluxo de veículos para entrar na rua ali pela Você não foi uma escola? É uma escola, né? Mas aquela via que pega fundos do Cultura e fundos do IFC, né? Que é uma via projetada, que já é do município, desde a época da concepção do loteamento, né? Conversei com o Ivan, pedi para ele abrir para quando retornar às aulas ter essa opção. Então quem vai passar a ponte do Maluxo, ele já vai passar a ponte, já vai pegar direito e acessar Beira-Rio. Então a tendência é que esse cara que quer ir pro Rio Branco, por exemplo, né, para aquela região, ele não vai até a rótula da PAI, ele vai entrar ali. E também aquele cara que vê que, pô, a rótula tá muito, ele vai passar a ponte e vai ver a rótula, opa, tá muito intenso o trânsito ali, eu vou já entrar aqui, vai ser uma única, tá, gente? Então só vai ser sentido, né, Ponte Maluxo até acesso a Beira-Rio, não vai ter o sentido contrário e vai ser preferencial, então o cara vai chegar lá e já vai pegar. Então a ideia é que com essa via, né, que a gente quer finalizar até ali final de janeiro, comecinho de fevereiro,
a gente, né, melhore também o trânsito ali naquela região, que hoje de fato está complicado. O André, eu defendi aqui desde o início que técnico aqui é o Andrade, é o Blumer, esse pessoal ali que entende de trânsito. Eu entendo de falar, e olha lá ainda, que às vezes a gente fala umas besteiras ainda, né, Rodrigo? Mas o pessoal, até por isso que eu contrapus aqui o nosso amigo Jonathan, sei que o Jonathan vai compreender, eu não considero erro, porque você precisa testar para ver se vai funcionar. Não deu certo, você retoma ou você aprimora. Essa decisão de retomar teve a ver com aquela reunião que vocês tiveram com a comunidade ali do Jardim Maluche, que levou inclusive alguns apontamentos ali para o pessoal do trânsito? Olha, teve secretário lá, alguns vereadores, né? Eu confesso que não tive acesso a todo o teor da conversa, né? Mas primeiro que é o seguinte, eu escutei muito isso nas redes sociais, nas ruas, as pessoas, né, comentando. E naturalmente, né, não é porque as pessoas me cobram que elas têm razão. Sim. Mas nesse caso, é um caso que acho que vale o teste, né? Acho que vale o teste, sobretudo começar agora com um fluxo mais tranquilo, né? E de todo modo o teste está aí pra gente ver, olha, testamos, não deu certo, né? Então não tem problema nenhum, a nossa ideia é manter o que fica melhor, né? Vários testes que nós fizemos que deu certo, a gente manteve. Então, a pessoa pode chamar de erro e tá tudo certo. Eu não tô aqui para fazer essa discussão de vaidade, que a gente errou ou não errou. Mas o fato é que o trânsito é intenso, né? A gente precisa também entender que a cidade está crescendo muito, é uma das cidades com um dos maiores índices de veículos por habitantes do Brasil, né? Mas pontualmente, se muita gente está reclamando de determinada coisa, a gente precisa minimamente olhar para aquilo, avaliar, né? Pelo menos, e avaliar, né? Acredito que só a abertura da rua ali já vai ajudar um monte, já vai ajudar muito, né? Porque vai ficar muito rápido para a pessoa acessar, principalmente quem vai para o Rio Branco. Porque hoje, ainda que liberando a rótula da Pai, eu quero ir pro Rio Branco e vem da Ponte do Maluche. Ele vai poder pegar a Getúlio Vargas lá antes da ponte, né? Para ir pro Rio Branco. Ou ele vai poder ir até a rótula da Pai, voltar, pegar aquela segunda rótula, acessar a Beira Rio e ir embora. Tendo o novo acesso, ele já vai pegar direito, já vai na Beira Rio e vai embora. Então é um fluxo que eu tiro da rótula da Pai. Então a gente tem feito esse trabalho, né? Para poder melhorar o trânsito daquela região, que impacta não somente quem vive no bairro, né? Mas a avenida ali, a Hugo Schlesser, né? Ela é uma avenida extremamente utilizada, né? Quem vem em Dom Joaquim para acessar o centro mesmo. Então a gente tem olhado aí com muito cuidado, e a nossa equipe tem avaliado, né, cada alteração e o impacto que ela tem. Para no final do dia, quando chegar lá para março, a gente poder dizer, olha, de fato com as rótulas abertas ficou melhor, ou com elas fechadas ficou melhor, e aí a população também poder ter essa avaliação comparando, né? Sim. Os dois modelos, que ainda isso não é possível. Ô André, aproveitando, já que estamos falando sobre essa situação da Beira Rio Nova, a iluminação pública vai ficar pronta quando? Para ficar pronta em janeiro também. Né? O lote 1 ali, eles já cavaram, né? Os postes já estão sendo levados para lá. Nossa ideia aqui é fevereiro. No mais tardar, toda ela, considerando até o lote 2, né? Até fevereiro a gente possa finalizar, porque a nossa ideia é fazer um ato, né, de inauguração, que ela ainda não foi inaugurada, né? Um ato de inauguração, e já lançar o lote 3 também, né? Com investimento aí de quase 70 milhões de reais, que vai levá-la até a ponte do Chico Motos, recurso garantido, projeto pronto, né? Só a gente tá licitando. Antes do Valdomiro fazer aí os recados dos nossos ouvintes, quero fazer uma colocação aqui pro prefeito, que se trata de uma situação bastante grave, que já conversamos com o Ivan Bruns, que inclusive deu uma sugestão para resolver isso, mas eu não sei se é necessário, de repente, até já foi inclusive verificada a lei relacionada a esse comportamento de empresários que fazem loteamentos. É a questão ali da Padre Antônio Eisen e aquele loteamento que foi semana passada ou na semana retrasada, mais uma chuva forte e o derretimento de barro que invadiu a rua. Embora a empresa que tem responsabilidade de fazer a obra, uma obra privada, obviamente, loteamento, no mesmo instante do problema já foi lá e fez a limpeza, mas nesse espaço de tempo pessoas passaram por ali, tiveram problemas de mobilidade. O André, que sugestão era possível implementar nesses casos de loteamentos que são necessários se fazer, obviamente, para o desenvolvimento da cidade, que tem a licença para se realizar, mas há situações que, de fato, disse o Ivan Bruns aqui numa entrevista conosco, que há umas soluções para pelo menos diminuir o impacto, porque o que a gente viu nas imagens, você deve ter visto também,
São, assim, situações que acabam prejudicando a mobilidade e prejudicando as pessoas que moram ao lado. Que você já teria, o governo pensa em alguma coisa para os próximos meses, assim, ainda para 2026, para a gente aplicar isso? Então, a empresa, quando ela recebe o alvará, tanto da CEPLAN para a construção, né, do loteamento, tal como a licença da Fundema para fazer ali corte, supressão de vegetação, corte de morro, no caso, aterro, a gente parte do pressuposto que a empresa vai cumprir todas as regras, todas as normas, e que se tudo for cumprido à risca, né, isso não aconteceria, porque ela tem essa obrigação de tomar as medidas para que quando no caso do loteamento que é no morro, né, quando chova, aquela lama não desça toda por uma via pública. Ela tem que, no ato da construção, quando ela estiver fazendo lá o dimensionamento dos lotes, né, fazendo o aterro e terraplanagem, ela já tem que ter isso planejado, né? É claro que a gente só sabe que ela descumpriu isso quando chove. Então, infelizmente, esse caso é reativo, a gente não tem como prever, né? Tem tantos outros loteamentos que a gente não tem esse problema, né? Claro, quando tem um problema é o que a gente percebe, né? Então, o que a gente tem trabalhado? É fortalecer a fiscalização no seguinte sentido: quando ocorre um caso como esse, verificar, a empresa tomou as medidas para que aquilo não ocorresse, porque às vezes pode acontecer um fato extraordinário, não previsto, cair uma barreira e aí isso, né, acarretou, que é a exceção, né? E o segundo ocorrido o problema, a empresa, ela teve a boa vontade e agilidade de resolver o quanto antes, que isso também conta, né? Quando a Fundema vai lá, dá uma penalidade, porque a nossa postura tem sido enrijecer quem faz errado, porque tem um efeito pedagógico também, porque o cara ele vai botar na ponta do lápis. Não, o caso ali do meio ambiente também, eu vou fazer errado, porque pode ser que não me peguem, e se me pegarem a multa é pequena, então para mim vale o risco, né? Então a gente tem aumentado a penalidade, inclusive, né, já pensando para o ano que vem, nesses casos de loteamentos, quando chove, suja toda a estrada, e não é só pela sujeira, quando desce aquela lama, para quem passa de moto, sobretudo, é um risco muito grande, até para carro né? Então coloca em risco a vida das pessoas, na verdade. Então é enrijecer ao ponto de até caçar o alvará, né, da empresa que não estiver respeitando esse tipo de atitude, para que ela repense e antecipadamente, né, ela reflita: opa, eu vou fazer tudo certinho para não sujar a estrada quando chover, não colocar ninguém em risco, porque se eu não o fizer, corre o risco do meu empreendimento ter o alvará caçado, e aí eu vou ter um prejuízo muito maior. E isso se aplica também à questão ambiental, né? O cara ia lá, fazia lá o tratamento, não fazia o tratamento do efluente, soltava no rio e 20 mil de multa, 30 mil de multa. Só o que ele economizou em não fazer o tratamento, né? Para ele vale o risco. Porque primeiro que é difícil tu pegar no ato, né? Porque ele faz às vezes de madrugada, ele faz quando chove. Então, para ele vale o risco. Por isso que a gente também enrijeceu essa questão, né? A gente aplicou, agora acho que foi 2 milhões aí para uma empresa que também soltou um monte de coisa sem tratamento no nosso rio. Porque quando dói no bolso é que as pessoas, né? Muita gente reflete. Tem gente que, é claro, pensa, né? Tem uma preocupação ambiental, tem uma preocupação com a cidade, né? Tem essa visão. Mas tem gente que só pensa no dinheiro, né? Então, para ela vale o risco, porque a multa é baixa, porque ela, né, não vai acontecer nada com o empreendimento dela. Então a gente tem aos poucos, né, acompanhado a situação e enrijecendo a questão da fiscalização e da punição, né, para que as pessoas pensem 2 vezes antes de cometer algum erro na elaboração do loteamento, no tratamento do seu efluente. Diga aí, Valdomiro. Pergunta aqui mensagem, vamos lá. Pergunta aqui do ouvinte, mudando aí de pano para manga, o Jairo está perguntando o seguinte: prefeito, como é que está a licitação do transporte coletivo? Jailson, desculpe. Como é que está, prefeito? A gente publicou essa licitação, tivemos algumas impugnações, né? Nós mandamos, e aí é uma das coisas que é curioso, assim, né? Tanto a concessão do esgoto quanto a concessão do transporte coletivo, antes de publicar, a gente manda para o Tribunal de Contas, né? Que tem também as suas limitações, né? São 295 municípios, uma série de processos. Então a gente foi lá e esperou lá os 3 meses, 6 meses, né? E não conseguiram analisar. Aí publicamos o edital e o tribunal sugeriu, né, 2 alterações agora nesse novo edital, que a gente vai estar fazendo. Uma delas é uma planilha lá que até quem fez foi a própria planilha de demanda, quem fez foi a própria Unifeb, que foi contratada lá atrás, né, no governo anterior, e que fez um bom trabalho, mas tem que fazer alguns ajustes ali. Então a gente vai fazer esses ajustes para estar republicando, mas ela tá pronta, é só questão de ajustes. De todo modo, até falei essa semana com o secretário Zé Henrique, que é responsável por isso, a gente tem estudado, porque essa é a concessão, aquela de 25 anos, que prevê a construção dos terminais, né? E tudo isso a gente segue, a questão dos terminais, de desapropriação, né? De deixar tudo pronto para quando tiver nova concessão.
A gente está trabalhando para em janeiro a gente publicar, se demorar essa questão do ajuste da concessão, um pregão em paralelo, que é um processo muito mais rápido, num período menor, né, a gente consegue ter um resultado. E também, né, a nossa meta é já, não digo em janeiro, mas em fevereiro reduzir a tarifa, né? Então, a nossa expectativa é que em fevereiro a gente consiga estar reduzindo a tarifa. Eu quero reduzir para R$ 3,50, né? Para que mesmo sem a nova licitação concluída, né? A nova concessão concluída, pelo menos a redução da tarifa já dê uma melhora para o cidadão sentir um pouco menos o peso no bolso, porque tu pega uma ida e uma volta, 30 dias, né? Dá uma redução significativa. E quanto isso vai aumentar o subsídio? Então, a nossa expectativa é que o subsídio ele fique ali entre 700, 900 mil. Isso depende muito se for como está hoje ou se for no pregão. Se o pregão der certo, a gente conseguir, ele fica um pouco mais barato, né? Então, mas a nossa expectativa é que fique nessa casa ali de 700 a 900 mil. E outra coisa, sobre a licitação do esgoto. Nessa semana, a própria secretaria já anunciou a questão da licitação do esgoto. Quais serão os próximos passos, né? Já tem data marcada para fazer como é que é? O pregão, né? Lá em São Paulo do esgoto. Já, qual é a ideia de seguir com a questão do esgoto em 2026? Vamos lá. Publicamos o edital, então passamos por todas as etapas: consulta pública, audiência pública, Tribunal de Contas, né? Protocolamos na B3 porque é o seguinte, a B3 ela não aceita qualquer leilão lá dentro, né? Eles fazem uma análise da equipe deles, porque o nome deles está envolvido, então tem que estar tudo muito certo. Demos toda a transparência, está tudo no portal de transparência da Prefeitura. A gente fez o processo mais transparente possível, estimulou a participação social, né? Vem nas rádios e usa o veículo de imprensa para falar. Por quê? Para que seja um processo muito transparente e não corra o risco de daqui a 10, 20 anos acontecer o que acontece hoje em Blumenau, né? Eu não vou nem entrar no mérito, nem sei dos pormenores que está sendo discutido lá, mas, né, vem toda uma discussão, por que lá atrás não foi assinado esse aditivo, então a ideia é a gente fazer esse processo o mais transparente possível para que dê tudo certo. A previsão, né, está agendado inclusive para que dia 27 de fevereiro, porque uma concessão dessa natureza, com investimento tão grande, precisa de um período de publicação maior. Agora, final do ano, alguns prazos são suspensos e não contam. Então, no dia 27 de fevereiro, nós estaremos lá na B3, na Bolsa de São Paulo, para poder fazer o leilão do esgoto, né? E aí, na sequência, reunidos com a empresa, a gente vai ver o cronograma, né, da empresa vencedora de implantação, porque nós temos também os 100 milhões que a gente vai utilizar para fazer uma parte em drenagem, 80% a nossa expectativa é que seja em recap e pavimentação, né? Para poder recapear as principais vias da cidade. Então, como a ETE ela vai ser localizada lá na Estrada da Fazenda, né? Estação de tratamento de esgoto, e a empresa só pode cobrar o esgoto a partir do momento que ele estiver prestando serviço, então muito provavelmente ela vai começar toda a infraestrutura naquela região, Santa Terezinha, Limeira, Bateias, Volta Grande, que é a região mais próxima, né, da estação de tratamento. Então, naquela região a gente vai começar o recap depois que eles cavarem a vala, porque imagina, eu vou lá, vou recapear a via, dá 6 meses o cara vai abrir uma vala, o pessoal vai querer matar. Então a ideia é a gente fazer essa sequência. Já a outra região da cidade, que deve ser uma das últimas afetadas pela questão do esgoto, que é Dom Joaquim e tal, a gente já pode fazer o recap, porque até o esgoto chegar lá vai ser 4, 5 anos. Então até compreensível, olha, a gente fez o recap, daqui a 4 anos se alguém abrir uma vala, tudo bem, não dá para abrir daqui a 6 meses, né? Então a gente tem esperado também a empresa para poder fazer esse planejamento da revitalização, porque hoje eu diria que o top 1 crítica que eu recebo é da qualidade do asfalto já existente, né? Asfalto novo a gente avançou muito, né? Ontem a gente fez até um almoço com o pessoal lá da Nova Itália, que a gente levou o asfalto lá, que há muito tempo o pessoal sofria. Nós pavimentamos só esse ano mais de 5 vias novas pela parceria comunitária, todas nos bairros. Então, de asfalto novo a gente tem feito muita coisa, abrir novas vias com Beira Rio, vai abrir a Anel Viário da Limeira, a ligação Brusco-Guabiruba, mas o asfalto já existente na cidade, de fato, precisa assim de uma manutenção para além do tapa-buraco. Então a gente vai pegar aí mais de cerca de 100 quilômetros que a gente quer poder fazer a revitalização, que representa mais de 20% de todas as vias já existentes da cidade. Então bastante coisa. Você está falando sobre as consequências do esgoto sanitário nesse processo que vai levar tempo até a cidade toda ser atendida, mas nesses lugares mais distantes, meu caro André, vai se ter uma espécie de mini estações de tratamento? Como é que vai, dentro do projeto ou dentro dessa concessão,
O que diz a respeito disso, né? Por exemplo, quem está lá no Taquarussu, quem está lá no Cedro, já que a estação principal estará aqui ali no Santa Terezinha, a região ali Não, lá na Estrada da Fazenda, né? Desculpa, Estrada da Fazenda, perdão. Isso. Então, como é que vai ser esse processo de transportar, lógico, isso vem tudo subterrâneo, mas se teremos mini estações de tratamento nesses lugares mais distantes? Certo. A previsão, Dirley, assim como a própria questão da água, o fator principal, né, nessa questão do transporte, né, seja da água ou do esgoto, é a gravidade, né? Então, como a gente vive numa região de vale, né, então que a gente mais tem essa irregularidade, né? Tem lugares mais altos, aí ele vai mais baixo, aí depois ele sobe de novo, tá? Construção de elevatórios. Elevatórias, Então a estratégia vai ser a construção de elevatórias para que o esgoto, até por uma questão econômica, né, e de tempo também, né? Porque uma estação de tratamento de efluente tem todo um processo complexo de licenciamento ambiental, né? Então, se tiver que ficar fazendo vários... E aí, claro, nada impede da empresa, ao longo da prestação do serviço, entenda que, olha, eu acho que essa região aqui, ela merece que tenha uma estação, né, menor aqui. E, claro, aí tem que ver a questão contratual, tem que ver a questão de custo, o que isso vai impactar. Mas hoje, a regra hoje, como está posta, é a construção de elevatórias. A estação de tratamento vai ser uma responsabilidade do governo municipal? O governo vai ter que construir depois, conceder essa, ou está dentro do esboço aí da concessão? Então, toda a parte de infraestrutura e operação do sistema é responsabilidade da empresa que venceu o certame. O que o município vai ceder para ela é o terreno. Né? Haja vista que ao final da concessão, toda a infraestrutura fica para o governo. Fica para o município. Para que seja feita uma nova concessão, aí dá a operação, porque a cidade já vai ter. A expectativa é que até 2033 a gente tenha, salvo engano, 90-95% da cidade com cobertura de esgoto. Então, quem entrar vai entrar com investimento rápido. E é interesse da empresa investir rápido, porque, de novo, ela só pode cobrar depois que o sistema estiver instalado. Então, é interesse dela também resolver isso quanto antes. E a obra da 1º de maio? Eu sei que a gente sabe que vai ser feito já uma capa de asfalto lá. Isso. Na segunda-feira, se não me engano, semana que vem. Respeitando as condições climáticas, né, gente? Se chover, fica pra terça. Ela tá no cronograma? Como é que tá a situação? A gente sabe porque você sabe como é que tá a situação, os motoristas, o pessoal que tá morando lá, né? Sim. Pó e tudo mais. Vai ser jogada essa capa asfáltica num trecho que eu acho que já vai dar uma amenizada. A obra, ela tá no prazo? O que você pode dizer sobre isso? A nossa expectativa é finalizar ela junho do ano que vem, né? Final de junho ali, aproximadamente. Então, de novo, né? O tempo ajuda ou atrapalha, né? Mas a obra tem corrido assim, o que ela atrasou de início, ela está correndo agora para buscar compensar. Uma obra, de novo, complexa, de investimento alto. E às vezes a gente percebe algumas coisas assim que, para nós que estamos aí na vida pública, a opinião pública, né, critica a gente, porque de fato essa obra causa uma série de transtornos, não só ali, mas quem tem que acabar pegando a Rua Zambuja ou a Pedro Werner, ele pega muito trânsito, né? Mas a gente faz aquilo que é certo e não o que é fácil, né? Então o certo tem que ser feita essa obra, né? Só quem perdeu tudo aí por entrar água dentro de casa, sabe o prejuízo que traz quando tem uma situação de cheia, né? Então a gente está buscando agilizar o máximo possível. A gente teve muito problema no início da obra com a instalação dos anéis, é um solo que é muito instável, né? E a obra tem que ser feita com muita responsabilidade, para que daqui a pouco não corra o risco da pista estar desabando, quebrando muro, quebrando parede de casa, né? E, enfim, então a gente está trabalhando aí para entregar ela até o final do primeiro semestre do ano que vem. Prefeito, ano terminando, previsão orçamentária para o ano que vem acima de 1 bilhão, isso te deixa mais tranquilo, dá para respirar melhor com 1 bilhão de orçamento? Previsão, né? A gente sabe que é previsão, né? É que assim, o orçamento, se a gente for detalhar ele, eu tenho aí, acredito que uns 200 milhões desse dinheiro ali são para os hospitais, né? Recurso próprio, mas também recursos tanto do Estado quanto do governo federal, que entram para a gente e mais saem. A gente tem 100 e tantos milhões também para o IBPREV. Então sobra aí no fim do dia uns 900 milhões, aí tira aí cerca de 40 e tantos % com folha, né? Então quando a gente vai ver assim, o pessoal olha, 1,3 bilhão dá para fazer um monte de coisa. Dá, a gente não vai ficar criando justificativas dizendo que, gente, não dá para fazer, não, dá. Então a gente vai trabalhar. Agora, Valdemir, que bom que falou em orçamento. Que bom que falou em orçamento, porque a gente vai fechar o ano agora, até tem uma reunião com a minha secretária de orçamento hoje à tarde, né? Porque
o resultado do caixa desse ano influencia no ano que vem, né? Sim. Por exemplo, o que eu superar da expectativa de arrecadação, né? E descontando a despesa, que a gente chama de superávit, que seria o equivalente a um lucro, né? Se fosse uma empresa privada, a gente tem a expectativa que vai sobrar alguns milhões ainda no final do ano nesse caixa, né? Porque muito repasse federal a gente tem a expectativa de cair em dezembro, às vezes não cai, mas parece que está tudo dentro do cronograma esse ano. E aí nós vamos tem duas situações que eu queria falar aqui. Uma delas é o suposto rombo da saúde, que nunca existiu, e eu vou provar, né? E vou levar na Câmara de Vereadores ano que vem, na primeira sessão, quando eu for até lá, eu vou levar o resultado da execução orçamentária desse ano. Porque teve gente de lá que me atacou falando que tinha rombo na saúde. Eu vou mostrar para lá e para uns veículos aí que gostam de espalhar fake news, né? De que a gente vai fechar a conta no azul com dinheiro em caixa, né? E o outro ponto também é que boa parte desse superávit, né? 11 milhões de reais eu vou deixar em caixa, pelo menos, para pagar uma dívida do ex-prefeito Ciro, né? Aquele recurso que lá em 2003, 2004 a prefeitura se apropriou de forma ilegal do dinheiro de um banco, a justiça 2 anos depois, 2005, mandou devolver e ele tinha usado dinheiro. E agora veio a fatura para pagar. A gente foi condenado a pagar 20 e tantos milhões. Negociou, chegou em 12. Pagamos 1 milhão de sinal e tem que pagar 11 milhões ano que vem, 11 parcelas de 1 milhão. Vamos deixar o dinheiro em caixa para não prejudicar o orçamento do ano que vem. Então, para mostrar para a população também que volta e meia chega uma herança dessa, que eu vou deixar de investir na cidade, vou deixar de investir em infraestrutura, em saúde, educação, 11 milhões de reais por causa da irresponsabilidade, né, de um ex-prefeito. Mas está tudo certo, a gente faz o dever de casa, o dinheiro vai estar em caixa, vai sobrar, a gente vai pagar essa dívida aí que, né, não é do nosso gestão, mas o CNPJ é o mesmo, né? Mas que sirva para a população também, né, refletir as escolhas que ela faz, né? E que muitas vezes uma escolha mal feita pode trazer um prejuízo anos depois. Muito bem. O Valdomiro, algo mais aí sobre alguma outra... Não, só se for falar de política, né? Política hoje não. Não? Não. Então vou ter que trazer o prefeito exclusivamente para falar de política aí. Então, eu estou à disposição, gente. Eu estou à disposição. Ali, o tempo já estourou. Hoje o tempo estourou, infelizmente. É que ele vai sair de férias hoje, amanhã. Ele é presidente do PL. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu falei. Depois tem a fofoca pra vocês. Olha aí. Fofoca? Essa fofoca pode ser dita no ar? Não, tá brincando, tá brincando. Então tá. Eu não faço tô curioso. Só em casa. Vamos lá, então vamos fazer uma pergunta para encerrar. Tá bom, depois a gente pode até chamar o prefeito ainda esse ano. Claro. Boa. Né, claro. Para falar sobre política. Porque ano que vem é um ano eleitoral e aí a gente tem as escolhas dos candidatos aqui da região, deputado federal, deputado estadual. Vou até dizer, anteontem eu estava batendo um papo com o filósofo, médico e ex-político Serafim Venzão. Sim. E sabe que é uma resenha. Você conversar com o Venzão é uma resenha. Literalmente é uma resenha. O último deputado estadual eleito por Brusque e o último deputado federal eleito por Brusque. Perfeito. Justamente nesse aspecto, nesse contexto que eu estava conversando com ele, né? Qual a avaliação dele, se Brusque ainda tem possibilidade. E aí ele colocou aquilo que a gente já sabe. Isso depende muito das costuras políticas. Não usou essa expressão, mas é isso. Ô André, como é que está esse trabalho aí do partido que você é presidente, o PL, em relação a essas costuras? A gente soube aí nos bastidores que aconteceram algumas situações internas dentro do grupo político do prefeito que, vamos falar, vereadores que querem apoiar outros candidatos, que não são aqueles que são indicações do governo. Como é que você vai encarar esse tipo de situação? O governo municipal tem o seu interesse de ter um representante e possivelmente vocês terão, né? O governo de Brusque, o PL de Brusque, mais os seus apoiadores terão candidaturas de interesse do município, do ponto de vista político do prefeito e do seu grupo. Como é que vai ser esse tratamento com os dissidentes, digamos assim, os dissidentes apoiadores? Vamos lá. Dilei, primeira coisa assim, o combinado não sai caro, né? Então, na eleição de 2024, ano passado, não ficou nada acordado para 2026. Então, eu não posso agora querer exigir das pessoas que elas apoiem os candidatos que eu vou estar apoiando, né? O governo, né? O governo municipal, o time do governo tem dois pré-candidatos, né? Pré-candidato a deputado estadual Deco Batiste, pré-candidato a deputado federal Jean Pirola, né? Isso está decidido. Naturalmente que eu não posso querer também, e não vou forçar,
que pessoas que queiram apoiar eventualmente outro candidato, né, sejam expulsas ou ter algum tipo de retaliação, até porque isso já aconteceu num passado recente e as consequências foram muito ruins, né? Então eu preciso equilibrar também, né? As pessoas me ajudaram no projeto de prefeito e eu preciso continuar com o apoio delas no legislativo, dos partidos, dos grupos, então eu não misturo as coisas. É claro que eu faço um trabalho de convencimento e construção, né? De demover a ideia de alguns deles de apoiar outros candidatos, de mostrar a importância de estar apoiando gente aqui e tudo mais, até porque muitos vereadores, né? Ou candidatos que foram candidatos a vereador, né? Se elegeram com o apoio de pessoas que eu muitas vezes pedi para estar apoiando, e esse time vai estar com os meus candidatos, né? Agora é claro que a gente tem alguns vereadores que podem estar apoiando os candidatos, até porque nós tivemos muitos deputados que foram parceiros nossos, né? E ajudaram muito a gente. O deputado Campanholo, né? Tá Napoleão, outros deputados, deputados federais, Daniela, né? O Zé Trovão, a Júlia Zanata. Então, faz todo sentido também que a gente tem algumas pessoas que dão um apoio para esses deputados, né? Então a gente vai. O desafio é equilibrar isso, né? O cenário ideal seria que todo o governo, os 5 partidos da base, eles apoiassem só um deputado estadual, só um deputado federal, fechado, sem. Seria o cenário dos sonhos, mas a gente precisa trazer isso para a realidade e pensar numa construção que também não deixe depois mágoas e que não cause um prejuízo nos últimos 2 anos de governo, que a cidade precisa avançar. Então a gente tem trabalhado, assim, construindo, conversando, dialogando, buscando convencimento, né? Na medida do possível e, no limite, respeitando, né, a opinião de quem achar que não, poxa, eu tenho um compromisso pessoal, eu só sou vereador porque aquele cara me ajudou e tá tudo certo, né? Então a gente continua, e até porque tem muita água a passar embaixo da ponte, né? Então hoje chove pré-candidatos, eu acho que quando vai afunilando isso lá perto das convenções, um desiste aqui, outro desiste ali, outro vê que não tem muita chance e não quer se expor, enfim, outro aparece do nada para querer ser. Então é uma construção diária que a gente faz, né? Mas eu tô muito contente com o que a gente conseguiu construir até agora. A gente fez um evento muito bacana, um grupo de empresários realizou para dar um apoio, né, à pré-candidatura do Deco, que deixa a gente muito feliz. E a gente vai trabalhar para poder viabilizar essas 2 pré-candidaturas no ano que vem.